Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Iremos reiterar ao longo dessa conferência que é a hora dos empreendedores repensarem, revitalizarem e recomeçarem sua gestão, seu relacionamento com o consumidor e clientes, e suas parcerias. Ser digital não é mais uma opção, é imprescindível. Gostaria de chamar para moderar esse painel a jornalista Cristina de Luca, da The Shift e parceira deste evento. E hoje, a nossa keynote speaker é uma profissional premiada na área de comunicação, Gal Barradas, que atualmente é CEO da Martech IO e sócia de startups baseadas em tecnologia. A Gal irá falar sobre uma nova equação de valor no relacionamento com as marcas. Teremos 15 minutos ao final, reservados para perguntas e respostas. Vocês, por favor, podem enviar os seus comentários e perguntas pelo chat. Sejam bem-vindas. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada aos amigos da associação por esse convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um refresh. Então, se a gente vai falar de refresh, que tal se a gente começar revendo alguns conceitos, né? A gente está numa era de revisão de conceitos em vários níveis. E eu vou começar expondo alguns aqui para vocês. Bom, quando eu estava na faculdade, nos anos 80, eu aprendi que o objetivo da empresa era gerar lucro, mas esse é um conceito absolutamente ultrapassado. O conceito atual é gerar valor sustentável para a marca e para os stakeholders, o que, obviamente, inclui o lucro, porém, inclui de uma maneira sustentável, numa visão de longo prazo. O marketing não é mais apenas apresentar produto e serviço, o marketing é diálogo, é a busca por atenção nesse mundo hipersaturado de informações que a gente vive. E a jornada do consumidor, do comprador, também mudou. Então, hoje, ele busca experiências que fazem o tempo dele valer a pena, né? O tempo é um recurso escasso, não renovável, provavelmente o mais valioso que existe hoje, e para que as marcas possam participar dessas conversações, elas precisam trazer conteúdos, experiências, atitudes, enfim, coisas que façam o tempo daquela interação valer a pena. O que isso tudo tem em comum? O consumidor no centro. Então, o consumidor hoje ele é hiperconectado, ele é crítico, ele é informado, está o tempo inteiro presente em todas as jornadas e ele sabe que ele tem o poder na mão. Ele tem o poder não só como consumidor, mas também como cidadão nos dias de hoje.
Quando a gente fala do mundo VUCA, e vocês conhecem muito bem essa palavra, nenhuma liderança está garantida. Eu trago uma menção aqui do Prahalad, que foi o indiano que cunhou a expressão base da pirâmide, inclusive. Esse livro, O Futuro da Competição, é muito bom. E eu acho que essa afirmação é verdadeira mesmo na época pré-digital, né? Então, cada vez mais as empresas, à medida que crescem, vão se orientando processos e custos, enquanto as pessoas querem experiências e emoções. Então, são velocidades completamente diferentes, né, para uma coisa e outra. E a tecnologia no meio ajuda a acelerar, né, a possibilidade de processar dados, de fazer associações, etc., reduzindo a distância que existe entre uma coisa e outra. Então, a tecnologia tem um papel muito importante aqui, mais importante ainda quando a gente bebe dos insights que vêm dali para responder mais rapidamente às pessoas e aos nossos consumidores. Bom, a gente tem uma mudança radical, portanto, aí, né, nos hábitos das pessoas, somos grandes produtores de dados o tempo inteiro, quanto mais variáveis, mais combinações, e as barreiras de desenvolvimento de produtos e serviços simplesmente caiu. Então, hoje as empresas elas precisam trabalhar com mindset de expansão, não só de proteger aquilo que já tem, né, mas ampliar o mindset de expansão e buscar relevância, que é falar aquilo que interessa à nossa audiência, aquilo que interessa ao nosso consumidor, oferecer aquilo que faz sentido para ele. Se a gente pega uma pirâmide clássica de consideração de marca, né, ela é assim, começa com o conhecimento da marca, vamos pôr a marca, depois quero ser considerada, quero ser preferida, e obviamente o sonho de toda marca é chegar lá no topo da pirâmide, onde está a lealdade. Então, por que o cliente leal, fiel, é tão importante? Porque ele é o ativo mais valioso de uma marca. Eles compram e recompram produtos, eles recomendam aos amigos, experimentam extensão de linha, têm disposição para dialogar com a marca, elogiando, criticando, alertando, permitem atendimentos mais rápidos no saque e, importantíssimo, defendem a marca contra os detratores, dando argumento para que outras pessoas os defendam também. Bom, parece que eu estou falando aqui de comunicação, né? Agora eu vou transformar tudo isso aqui em dinheiro. Então, por que os clientes fiéis são tão importantes? Se eles compram e recompram produtos da marca, eles permitem que a gente faça projeções estáveis de venda e praticar um premium price. Se eles recomendam para os amigos, a gente reduz custo de captação de novos clientes. Experimentando extensões de linha, eles nos ajudam de novo a fazer projeções de venda e impactar positivamente o custo do lançamento, ou seja, reduz o custo do lançamento. Com disposição para dialogar, alertar, criticar, eles nos dão informações fundamentais sobre desenvolvimento de novos produtos e serviços, minimizando, assim, custos das pesquisas. Atendimentos mais rápidos no site, obviamente, reduz o custo de atendimento. E, de novo, muito importante, defender a marca contra os detratores. Isso nos ajuda muito numa gestão de uma eventual crise. Então, temos que, sim, batalhar para que nós tenhamos nossos clientes fidelizados, e a maneira de fidelizá-los é tornar-se relevante. Se a gente pega a nossa pirâmide lá, de posicionamento de marca, e a gente espelha aqui, nessa jornada simples de digital, né, vocês conhecem bastante essa jornadinha aqui, então aqui a gente consegue ver a pirâmide deitada aqui, né, desde o conhecimento até ali onde a gente fideliza o cliente, a gente vê que, ok, mais ou menos simples de entender, né? Temos o estágio do cliente e a gente vai associando algoritmos a cada uma dessas etapas. Porém, amigos e amigas, quando a gente vê o que de fato é a jornada do comprador hoje, é um processo muito mais complexo. Essa daqui é uma jornada para uma empresa de produtos, mas uma empresa de serviços, a colmeia de uma pirâmide de serviços não difere muito disso aqui. Quando a gente vê tudo isso junto, organizado, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, olha quanta coisa a gente faz e nem se dá conta, né? E o consumidor, ele está presente em todos estes momentos. Então, a todo momento é o momento de falar, de se posicionar e principalmente de ouvir, para com estes dados poder gerar insights não só de marketing e de comunicação, mas, de novo, para desenvolvimento de produtos e de serviços. Então, é preciso estar atento de ponta a ponta nessa jornada aqui. Aqui a gente também consegue ver a nossa pirâmide deitada aqui, né, do conhecimento até a lealdade. Bom, como buscar um share de atenção dentro desse universo, sendo que o consumidor é digital, né,
físico e digital e espera uma nova proposta de valor. O celular, o aparelho celular é praticamente uma extensão do nosso corpo hoje, né? Nosso controle remoto universal, então, isso deu todo o poder ao consumidor e ao cidadão. Então, esses consumidores, em primeiro lugar, eles querem autonomia, eles querem dispor de informações suficientes para que eles escolham suas jornadas. As marcas que querem definir o caminho do consumidor interferem, passam do ponto, do limite, chegam a se colocar no lugar do consumidor para inferir que caminho ele deve percorrer. Essas marcas estão no caminho contrário do que o consumidor deseja hoje. Quanto mais liberdade a gente dá, mais as pessoas se engajam. Obviamente, a hiperpersonalização, né? As pessoas aceitam dialogar com marcas que as entendem, né? Sentem que a marca está falando com elas sobre coisas que são relevantes para elas. E, obviamente, fricção zero também, né? Experiências fáceis de entender, simples de usar. Uma experiência com fricção é capaz de fazer uma pessoa abandonar uma plataforma, uma marca e talvez nem voltar. E, no segundo momento, as pessoas querem mais. Querem participação e empoderamento, querem um conteúdo on demand, né, inserido na sua realidade e cultura, querem uma gratificação instantânea, a velocidade de novo, inovação e renovação na experiência e o mesmo nível de satisfação nos ambientes físico e digital. Eu costumo falar que da mesma forma que as pessoas navegam pelas plataformas, elas navegam pela vida. Então, seja no ambiente físico, no ambiente digital, as pessoas querem ir navegando sem sequer se dar conta de que mudou de plataforma, porque a história é tão bem contada, tão bem amarrada, que ela simplesmente vai mudando de plataforma sem perceber, mas levada, né, acompanhando uma narrativa de marca consistente. O que o consumidor nos diz hoje sobre suas experiências atuais? São duas pesquisas recentes, obviamente toda a pesquisa de 2019, ainda estávamos em condições normais de temperatura e pressão, né? Mas são dados importantes porque acredito que com o coronavírus esses números talvez tenham modificado, a gente vai saber ano que vem, mas o mais importante aqui é que já vínhamos no movimento de mudança de realidade pela mudança da expectativa das pessoas. Então, pesquisa do ano passado, 86% das pessoas consideram pagar mais por experiências de qualidade. Meu dinheiro é meu voto, né? Com ele eu decido quem eu quero que continue, melhore e quem eu quero que desapareça. 72% das pessoas consideram regulares ou ruins as experiências das marcas que consomem, e 75% aceitariam compartilhar suas preferências e outros dados pessoais em troca de um serviço mais rápido e conveniente nas lojas. Existe um outro dado também de uma outra pesquisa, que é a pesquisa Mindful Brands, que diz o seguinte, no Brasil, tá, dado brasileiro, do Recorte Brasil, 74% das marcas poderiam desaparecer, que as pessoas não estavam nem aí. Ou seja, o que as boas marcas estão fazendo para merecer esses 26% de consideração que as pessoas se importariam se elas desaparecessem, né? Seguramente elas têm uma presença e uma comunicação muito relevante na vida das pessoas. Então, o que esse quadro nos mostra aqui é que o consumidor quer mais. Esse quadro é a quantificação das exigências que eu relatei no slide anterior. Então, quando a gente mostra número, tudo fica mais claro, né? Com isso tudo, a gente gosta muito lá na empresa de falar de culture and code, né? Cultura e tecnologia, essa duplinha que tem que andar sempre junta. Por quê? Quanto mais a gente conhece da cultura de um indivíduo, seja como indivíduo, como tribo ou na sociedade, mais a gente decodifica do outro lado em experiências que são relevantes para ele, e decodifica através da tecnologia. Por quê? Experiências onde a gente atrai o consumidor, né, conversa com ele, chama atenção para a nossa marca. Plataformas, que é onde pousa este relacionamento, e gestão de dados, que é onde a gente entende a fundo cada um dos nossos consumidores, essas palavras não podem mais se separar. Como que a gente faz, então, para colocar esse consumidor no centro? São os dados que vão nos permitir isso. E existem ferramentas, a nossa, inclusive, é assim, que a gente consegue oferecer uma visão do single profile dessa audiência proprietária, que é o que a gente almeja é ter uma maior personalização, né, e otimizar os esforços e a sinergia
entre as áreas. Então, colocando o consumidor no centro, ele inspira a transformação, ele inspira, inclusive, o processo e a cultura organizacional que precisa atender à velocidade e aos anseios que ele tem como consumidor e como cidadão. Quando a gente pensa em divulgar um produto, uma marca, um serviço, imediatamente vem mídia à nossa cabeça, natural. A mídia expõe e chama a atenção para a marca. O simples fato de fazer mídia já nos faz começar a ter dados para gerir. Então, a empresa vai evoluindo ali de tech-centric, depois o data-centric, que é onde realmente você está conectado com o consumidor e começa mais fortemente essa via de mão dupla, mas é somente ali, no momento 4, né, num data-driven mesmo, que as empresas chegam no seu estágio de maturidade digital e onde é possível começar a ter impacto relevante em receitas e redução de custos. Tem um outro dado também do Google, que eles divulgam no Brasil, chamado Poder da Contextualização, que mostra que quando a gente contextualiza muito bem uma peça, a gente consegue alavancar em até 33%, mais ou menos, o poder de conversão daquele produto. Então, isso é muito interessante, porque, de novo, a gente volta na questão do conhecer bem o consumidor, da hiperpersonalização. Falando em mídia, eu publiquei recentemente esse artigo, cujo título é Conheça seu cliente tão bem ou melhor que o Google e o Facebook, e como tudo que tem o Google e o Facebook no título chama muita atenção, recebi muitos comentários e tal, mas esse título é para chamar atenção justamente para a questão das audiências proprietárias. Por quê? Como eu falei, a mídia atrai, né, a atenção das pessoas, mas a consolidação da relação se dá na nossa base proprietária, né? Então, se um funil de conversão, a boca deles é o mídia de massa, depois mídia segmentada, mídia dirigida, e no fundo, estreitinho, está lá a audiência proprietária, nossa proposta é literalmente inverter o funil, né? A gente tem que ter mais força na nossa audiência proprietária, porque este consumidor lhe deu autorização para você dialogar com ele, lhe deu autorização para tê-lo na sua base, ele já é seu cliente, e ali a gente consegue dialogar com ele num outro nível, inclusive porque, como falei antes, a gente consegue ter uma visão 360 desse single profile, criando um banco de fatos. O que é o banco de fatos? De novo, falando do Google aqui, o Google usa muito o termo marketing situacional. É isso que a gente chama de banco de fatos. Então, por exemplo, provavelmente de segunda a sexta, a sua relação com alimentação, né, é de um jeito. Fim de semana é de outro. Se for um jantar a dois, é de um jeito. Se for um jantar entre amigos, é de outro. Se você está viajando, é de um jeito. Se você está no seu dia a dia, é de outro. Ou seja, somente quando você está dentro da base e quando você consegue enxergar o 360 desse single profile, é que você realmente consegue analisar um banco de fatos. Caso contrário, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou dentro de um cluster no Google ou no Facebook. Eu ali dentro daquele cluster do Facebook, porque a base lá é anonimizada, né, eles não podem individualizar, muitas vezes eu estou ali e eu recebo a comunicação de uma marca que eu até sou cliente dela, mas ela está oferecendo um negócio que não me interessa nem um pouco ali naquele momento, né? Ao passo que, se eu estou sendo tratada dentro da base de audiência proprietária, aquela marca saberá exatamente o que comunicar para mim, em que momento e em por que canal. Então, este é mais um fator de importância da audiência proprietária. E mais importante ainda, não precisa comprar e recomprar o mesmo lead. Então, muitas vezes a gente quer falar ali com a cidadã tal, né? Ela já está dentro da nossa base, né? Mas muitas vezes a gente não sabe, a gente fica ali comprando e recomprando esse mesmo lead. Então, quando a gente tem essa audiência proprietária forte, robusta, a gente muda essa equação de gastos na presença digital. Eu trago um dado aqui, né, que vocês devem conhecer, mas, enfim, quando a gente mostra os números, tudo sempre fica muito mais claro. Então, à medida que as empresas vão conquistando essa maturidade digital, elas vão alcançando uma frente em relação à concorrência que fica até mais difícil de ser superada depois, né, porque isso tem um impacto direto no resultado da companhia. Trago esse dado aqui do Gartner Report também, que acho muito interessante, que a partir do ano que vem, ser data-driven vai ser mensurado como um ativo para as empresas. Imagina, vai contar no valuation. E não tem como ser diferente. Então,
Pessoas dentro das empresas precisam ter conhecimento de dados, né? Tem que ter o mindset, tem que ter o skill set, né? E tem que ter também as ferramentas. Então, pessoas com conhecimento de ciência de dados, a habilidade de coletar dados para coletar mais, aqui a importância da experiência, do conteúdo, que também são extremamente estratégicos, e desenvolver e patentear seus algoritmos. Isso deve estar na preocupação de todo e qualquer empresário hoje. Então, uma nova orientação da empresa não passa apenas por tecnologia, passa por mindset. Então, assim, que marca você quer ser? Que significado você quer ter para as pessoas? Tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, no meu livro eu tenho várias definições para marcas. Uma delas que eu gosto muito diz que marca é aquilo que falam da gente quando a gente não está presente. Então, o que estão falando da sua marca? Que significado a sua marca tem para as pessoas, né? Eu acho que o exemplo mais bem acabado de posicionamento de marca que existe no mundo, talvez seja da Apple, que tudo que ela faz a gente sabe exatamente como é. Então, se eu perguntar para vocês da audiência, pessoal, a Apple vai lançar um carro. Como é esse carro da Apple? Descreva para mim esse carro da Apple. Eu não tenho dúvida que na cabeça de vocês saberão descrever um carro da Apple, porque a Apple tem características muito fortes e muito visíveis em todo e qualquer ponto de contato. A loja, a caixinha do celular, as cerimônias que eles fazem na hora de te entregar o seu Apple na loja, pode abrir o seu Apple, aquele momento que a gente puxa a caixinha, né, e que ela demora um pouco de abrir, aquilo ali é para criar um suspense, né, no momento de abrir a caixinha. Então, a questão do design, da inovação. Então, a Apple realmente é um excelente exemplo, existem outros no mundo, mas esse, como eu falei, talvez seja o mais bem acabado. Bom, dados são resultado das reações das pessoas, dados são reações a um estímulo. Então, eu sempre falo, você quer dados incríveis? Crie experiências incríveis, ofereça experiências incríveis. Quer dados medíocres? Experiências medíocres, tudo bem, mas dado é resultado da reação de uma pessoa. Então, quanto mais poderosa, relevante, útil, emocionante for uma informação, uma experiência, um conteúdo, mais as pessoas reagirão em relação à nossa marca. Outra coisa extremamente importante, o poder da execução é tão importante quanto o poder da ideia. Então, ideias incríveis, geniais, grandes tiradas, que sejam inexequíveis, que não tenham time to market, que não estejam alinhados ao posicionamento da empresa, perda de tempo. Ideia boa é ideia feita. Então, o poder da execução é muito importante dentro desse novo cenário, inclusive por causa da velocidade que nós falávamos no início, em que nenhuma liderança está garantida. Já aconteceu comigo várias vezes na vida de apresentar um projeto para um cliente e o cliente demorar tanto a decidir por esse projeto que 2, 3 marcas muito mais rapidamente colocaram no ar aquela ideia ali e o cliente perdeu a oportunidade. Integre os melhores especialistas desde o início, isso é muito importante, integrar os especialistas no kickoff e não começar com uma equipe restrita por vaidade ou por falta de traquejo mesmo, em montar um processo ágil. Os especialistas têm que estar juntos desde o início, porque desde o início a gente começa a direcionar qual é o tamanho, qual é o padrão, quais são os objetivos daquele projeto. Então, quando a gente deixa para integrar no final, é só um combo de serviços. Quando a gente integra no início, isso sim é uma integração verdadeira. E o processo na era digital de compartilhamento e etc., é por gênese um processo de integração. Então, comece integrado para que diferentes pessoas de diferentes áreas possam somar os seus olhares. Deem valor à diversidade. Os KPIs com que a gente trabalha são KPIs de negócios. Então, se a gente quer fazer melhores avaliações de riscos e oportunidades, é preciso que a gente tenha diversidade nas nossas equipes. Não é possível ter homogeneidade nas equipes. Eu não sei se vocês já notaram, mas as histórias em quadrinhos, desenhos animados, os filmes de um modo geral, eles seguem arcos narrativos típicos, né? Então, toda vez que o herói ele chega no impasse, ou ele está numa encrenca no meio da história, vem aquela turma para ajudá-lo a resolver o problema, e essa turma, invariavelmente, é uma turma extremamente diversificada. Então, tem um alto, um baixinho, um mais cheinho, um cabelo colorido, careca, não sei o que. Tem vários tipos diferentes. Tem o mais tímido, o mais atirado, o engraçado. Então,
esta diversidade é que compõe esta avaliação, né, de riscos e oportunidades com muito mais riqueza. É preciso pensar em todo o espectro que representa a sociedade. A sociedade é diversa. Se eu quero trabalhar, produzir bens de serviço, bens de produto ou bens de informação para essa sociedade, é preciso que dentro de casa eu tenha essa diversidade espelhada. E a parte um pouco mais dura, digamos assim, né, mas que da porta para dentro, na base estruturante do nosso negócio, a gente precisa ter. A gente deve se mover rapidamente para uma operação direcionada por dados, porque, de novo, ali a gente não só conhece melhor o nosso consumidor, mas a gente pode também conhecer toda a nossa cadeia, né, o comportamento de cadeia também numa relação B2B, e ali a gente tira os insights para a criação não só de comunicação, marketing, mas de novos produtos, novos serviços, reorientar atendimento, reorientar até um padrão de linguagem. Tudo é possível de se extrair de uma boa gestão de dados. Sinergia entre todas as áreas que têm contato com o consumidor, obviamente, porque o consumidor é um só, ele vê uma marca só. Então, ele não pode ter uma experiência num atendimento e outra experiência quando ele vai na loja, quando ele pega um produto, serviço. É tudo a narrativa de uma marca, diferentes maneiras de contar a mesma história, mas ela tem que ser consistente. E, por fim, uma operação ágil, né? Então, o long life learning, né? A disponibilidade para o aprendizado é algo que hoje as áreas de recursos humanos das empresas precisam fomentar nas cabeças da sua população, porque nada mais está garantido. Então, a tecnologia avança, mas a sociedade também avança. Então, é imprescindível ter uma cabeça de aprendizado, não ter medo de testar, não ter medo de errar. Então, test and learn é direto, né? Testar hipóteses, testar hipóteses. Eu gosto muito do modelo de gestão que a Coca-Cola usa, por exemplo, do 70-20-10, né? Então, é uma maneira muito inteligente de fazer isso, 70% para manter ali o território com KPIs conhecidos, 20% para arriscar com menos KPIs e 10% para inovar completamente, muitas vezes sem KPI algum. E à medida que aquilo vai se provando, vai passando para as camadas mais mainstream, né? Da comunicação. Veja bem, a Coca-Cola tem um produto, né, gente? Um produto, um líquido. E ela tem todo esse esplendor do ponto de vista de marketing, distribuição e etc., baseado em experiências. Então, a mensagem final que eu deixo aqui é a seguinte: se a gente tem o consumidor no centro, a gente consegue fazer toda a jornada de planejamento, da estratégia até o monitoramento, a gente consegue fazer com que todas essas áreas da empresa se alinhem naquela necessidade do consumidor, que é quem faz o caixa tilintar, e a gente consegue também inúmeras atividades em que se completa a jornada de venda, sendo que, gente, vender é uma coisa, transacionar é outra. Uma transação, né, a conversão final, ela é apenas o resultado de um processo de venda bem feito. Então, a todo momento, a gente precisa estar vendendo. E quando a gente faz conteúdo para o nosso consumidor, quando a gente puxa outros assuntos e trata a informação e o conteúdo como mais um produto da empresa, a gente está contribuindo para esse processo permanente de venda que, em algum momento, vai se transformar numa transação, numa conversão. Então, eu deixo para vocês aqui uma mensagem final, que é a seguinte: mentes homogêneas impedem a transformação. Então, vamos ter especialistas integrados de diferentes áreas desde o início, vamos dar valor à diversidade e vamos fazer com que haja disponibilidade das pessoas, da população da nossa empresa para o aprendizado, porque o aprendizado traz mais criatividade, mais tolerância, mais produtividade e, consequentemente, aumenta o lucro dessas organizações. Isso não é minha opinião, isso são dados. Quaisquer pesquisas que vocês façam no Google, vocês vão achar lá facilmente dados que mostram que empresas onde existe diversidade e onde existe disponibilidade para o aprendizado, existe um impacto direto no resultado dessas companhias. Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez e agora estou aqui à disposição para o nosso debate.
Muito obrigada, Gal. Estava com o microfone fechado, acontece essas coisas, né? Vamos lá, adorei a apresentação. Eu queria começar também com um ressignificado. E esse ressignificado vem da jornada do cliente. No marketing digital, a gente usou muito a jornada do cliente para planejamento e estratégia. Hoje, o que você está trazendo para a gente é que essa estratégia não é específica do marketing, ela é geral da companhia. Então, todo mundo precisa prestar atenção na jornada do cliente, porque o marketing digital, que falava muito do brand, que falava muito de uma comunicação da porta para fora, começa agora a tentar trazer insumos de fora para dentro que vão mudar o conceito do negócio, ou que às vezes vão mudar o direcionamento de lançamento de um produto ou serviço. Então, eu queria ouvir muito você nessa questão. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar muito tecnologia, mas a gente tem que usar muito pessoas. Correto, exatamente. Então, assim, se a gente fizer uma perspectiva histórica, as empresas naturalmente se organizavam com uma estrutura hierárquica, né? E cada um dos especialistas cuidava da sua área. Então, normalmente tem o CEO, aí vem o CTO, o CMO, etc. O que acontece? O mundo hoje não é mais da indústria para o consumidor, do produto para o consumidor, é o contrário, é do consumidor para as empresas, para os governos, enfim. Então, o consumidor, ele de fato está no centro. E ele está criando, né, o tempo inteiro os assuntos sobre os quais a gente vai se envolver. O marketing, normalmente, é uma área da empresa que primeiro começa a lidar com dados, por conta de disciplinas antigas, inclusive, como CRM, marketing dirigido, né, o CRM, etc., depois a mídia digital. Então, normalmente, o marketing é a área da companhia que primeiro começa a lidar diariamente com dados gerados pelo consumidor. Então, eu vejo em muitas ocasiões o marketing como catalisador de um movimento dentro das empresas para a mudança do todo. Por quê? O marketing está ali para, no fim da linha, vender um produto ou serviço. E o pessoal de produto e serviço está alinhado com isso? E o pessoal da logística está alinhado com isso? O processo está alinhado à rapidez dessas experiências e emoções que o consumidor quer? O financeiro está alinhado com isso, que os ciclos produtivos e distributivos têm que ser mais curtos, né? Então, a área de atendimento está brifada sobre o perfil desses consumidores, as células estão organizadas de acordo com os perfis de público que essa marca tem. Então, você vê, no fim das contas, o marketing é meio uma voz de saída ali, mas que impacta toda a cadeia da empresa, impacta a organização. Então, quando a gente fala sobre a organização, né, que traz o consumidor no centro, são pouquíssimos os exemplos de empresas que já são assim hoje no mundo, mas é um caminho sem volta. Então, hoje, cada vez mais na minha empresa, por exemplo, nós somos muito chamados para falar sobre essa transformação organizacional, não só do marketing, tá? Mas como fazer com que essas ferramentas que hoje já estão a serviço do marketing passem a estar a serviço de outras áreas da companhia, comercial, serviço, produto, atendimento ao consumidor, etc., de maneira que a gente, de fato, tenha uma narrativa integrada da marca. E isso é muito importante, porque o consumidor é aquilo que eu falei, né? Ele o tempo inteiro está interferindo, no bom sentido, nessa relação, ele está presente nessa relação. Então, se acontece dele ter uma experiência incrível num ponto de contato e não tem outra, se ele for fã da marca, ele dá uma segunda chance para a marca sempre. Se ele não for, ele já vai para a rede social reclamar, já cria um problema em torno daquilo e tudo mais. E ele está certo, porque a marca, ele é um só, a marca tem que ser uma só. Então, tem que ser uma preocupação da empresa dona daquela marca de proporcionar o mesmo nível de experiência em todos os pontos de contato. Isso é puramente data-driven, né? Então, quando a gente exatamente, quando a gente olha para a marca, e aí eu queria colocar um outro tijolinho nessa nossa conversa, que foi o tijolinho que você trouxe da gentileza. Né? Muitas marcas esquecem do pós-venda, né? Do atendimento, onde você tem uma riqueza de informação enorme para mudar o ponteiro de um produto ou de um serviço. Aí você tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: não adianta encher de tecnologia, não adianta botar um bot lá, se você não tiver gente analisando esses dados e trabalhando esses dados. Então, investir nesse conhecimento também é muito importante. Sem dúvida.
Essa coisa do aprender é fundamental, porque, olha, todos os dias tem uma coisa nova, e mais. E há pouco tempo atrás, eu participei de um evento, até no meu livro eu falo isso também, que eu critiquei uma determinada geração de dirigentes de marketing que foram colocados em cargos de direção sem ter maturidade para lidar com os dados. E acabaram ficando reféns dos dados. Então, eram aquelas pessoas assim que, porque eu tenho o relatório com os dados, eu sei tudo. E o cara ficava ali cobrando, cadê o dado, cadê o dado, cadê o dado? E começava a tomar decisões táticas, né? Muitas vezes desalinhadas com a visão de longo prazo. Por quê? Porque não tinham experiência suficiente para colocar aquele dado em perspectiva histórica, nem experiência suficiente para fazer uma projeção do impacto daquele dado na sua cadeia. Então, você ter pessoas preparadas e letradas, né, na análise de dados, em conhecimento do consumidor, que isso se dá na vida real, na rua, né, é da rua que vem o aprendizado, né, fica essa coisa meio refém de dados frios, e os dados, na verdade, eles precisam ser analisados. Eles não podem ser frios numa planilha, eles precisam de perspectiva para antes e para depois. Então, essa inteligência, essa experiência do ser humano, a inteligência do ser humano, ela continua sendo absolutamente necessária. É interessante porque há alguns anos atrás eu vi uma palestra do CMO da Red Bull, dizendo que a Red Bull não vendia energético, o que a Red Bull vendia eram experiências de aventura, né? Ele já naquela época estava totalmente alinhado com o que você está falando hoje. E é muito interessante a gente pensar dessa forma, porque cada vez mais a gente tem que olhar para a experiência. Sem dúvida. Olha, eu fiz Singularity University, né? E uma coisa que eles batem muito lá é o seguinte: quanto mais tecnologia na vida das pessoas, mais restará para o ser humano aquilo que ele tem de melhor: a inteligência, a criatividade, o livre-arbítrio. E mais a gente vai precisar discutir ética, educação, legislação, regulação de mercados. Por quê? Porque isso tudo faz com que os seres humanos lidem cada vez mais uns com os outros. Se a gente não tiver essas disciplinas reguladoras, entre aspas, né, vira tudo uma grande confusão e os dados podem ser, inclusive, mal interpretados. Eu vou botar a lei de proteção de dados nessa casinha. Como é que você está vendo esse movimento? Então, você sabe que é uma pergunta que muitos me fazem quando eu falo de audiências proprietárias. Como fica isso em relação à LGPD? Fica incrível, porque aquele consumidor te deu autorização para falar com ele, né? É muito mais transparente você saber que uma marca quer falar com você e te dar autorização para tal. Então, é da era que a gente vive, né? É tudo muito aberto, tudo muito hiperconectado, é a aldeia global, então é preciso ter esses mecanismos. Veio uma pergunta aqui da audiência, e eu acho que a gente que te segue, porque você fala muito sobre brand ventures, tech ventures, agents ventures, e a pergunta que veio é: como é que você está vendo esse processo de transformação digital no seu mercado, dentro das agências? Eu acho que você passou por ele. Então, é muito rica essa sua explicação, e eu queria que você terminasse falando o significado do nome da sua empresa. Tá bom. Olha só, eu sei que não parece, mas eu estou nesse mercado há 30 anos, tá, gente? Estou há muito tempo nesse mercado. Eu entrei nesse mercado no final dos anos 80, ali no último ano, 89. E de lá para cá eu tive a oportunidade de viver diferentes modelos, tá? Então, o que acontece? O modelo das agências tradicionais, ele ficou consolidado aí durante mais de 70 anos, depois vieram as agências digitais, depois as consultorias, aí cada modelo que ia surgindo diziam, vai acabar o anterior. Gente, a gente vive no mundo do e não no mundo do ou, né? Nunca mais haverá um modelo para resolver tudo, né? One size fits all, acabou, não tem mais. Okay. Então, em relação às agências, o que eu tenho a dizer é o seguinte: as agências, por gênese, elas foram criadas em cima de mídia, depois criação, aí elas avançaram por estratégia e depois chegaram em tecnologia. Pela gênese, a tecnologia que existe dentro das agências é muito voltada para a mídia. Então, são leads gerados por mídia, tracking de mídia, pesquisa de mídia, etc. O que diferencia, por exemplo, uma agência de uma Martech, como a minha empresa hoje,
é que nossos KPIs não são de mídia, elas são de negócio. Todos os projetos nascem de uma necessidade de resolver um problema de negócio, tanto é que eu falo que nossas experiências são monetizáveis, né? Ao passo que a comunicação, ela obviamente tem o seu lugar, ela construiu grandes marcas, ela continua tendo importância, mas ela é de um momento, né, um determinado ativo dessa marca, mas é só uma parte disso, não é a completude, né, a amplitude, quero dizer, que a tecnologia pode trazer. A nossa Martech chama AIO, que quer dizer Adapt, Innovate and Overcome, que é um termo que é muito usado em tecnologia. Existem variações também, tem o Adapt, Improve and Overcome, né, mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma homenagem aí à inquietude, este nome, porque a gente precisa o tempo inteiro adaptar, inovar e se superar. Tudo na vida. Eu acho que a gente não vai a lugar nenhum hoje. Eu tinha uma amiga que dizia que tudo na vida é impermanente, né? De fato. É o VUCA. É o VUCA total. Né? Bom, tem outra pergunta da audiência aqui, o pessoal quer saber como é que você estimula o lifelong learning no colaborador, né? Como é que você faz ele aprender? Olha, eu não sei se vocês notaram que eu gosto muito de ler. Inclusive, há muito tempo que eu só compro livro no iPad, porque eu quero ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. Mas é assim, ó, primeiro lugar, toda a minha equipe, as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, são pessoas que se aprofundam, tá? Então, são pessoas que conhecem profundamente conceitos, princípios, que têm uma curiosidade natural por tudo que está acontecendo no mundo. Acho que o Brasil, com todos os problemas que nós temos, recentemente deu passos muito largos e está par e passo com o mundo em conhecimento de tecnologias e tudo mais. Então, antes o Brasil sempre estava bem atrás, hoje em dia não está. Não é à toa que nós estamos entre os 5 maiores mercados do mundo em mídia, em tecnologia, higiene e beleza, em telecomunicações e uma série de outros segmentos. Então, o Brasil é uma potência. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa para o meu mercado. Eu sempre quis que o meu mercado estivesse muito forte, porque eu entendo que o mercado estando forte, eu fico forte. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu não contratei por acaso. Tem até uma piada que diz que a gente não contrata, né, a pessoa que a gente precisava, mas a pessoa que parece com a gente, né? Tem essa piada. Eu não acho que é bem isso, mas é preciso que os valores estejam alinhados. E a responsabilidade que a gente tem hoje, diante das empresas com quem a gente trabalha, que investem muito na transformação dos seus negócios, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não poderia ter do meu lado pessoas em quem eu não confio plenamente e que não tenham este pensamento ambicioso para o mercado que a gente tem e que, portanto, são aquelas pessoas muito inquietas em aprender. Então, para trabalhar comigo é assim. Então, todo mundo já sabe. O segredo de um bom time é ele ser diverso até nisso, né? A gente tem que ter gente do lado da gente que saiba mais do que a gente em determinados assuntos, né? Exatamente. Eu acho que um alinhamento de valores e de princípios é absolutamente necessário, e é nesse sentido que eu acho que a gente procura pessoas iguais a gente. Mas a diversidade, para mim, é fundamental. Então, tem mais uma pergunta da audiência. Tem gente aqui que te conhece muito bem, porque a pergunta é: como o refresh, que é o que a gente está tratando aqui, aproximou a For All das startups e do movimento que levou você até eles para fundar a empresa? Bem, quando eu saí da minha última agência, que foi a BTC, em janeiro de 2018, eu não queria mais trabalhar numa agência no modelo que se conhece, né? Embora a BTC já tivesse um modelo bem diferente de outras. E eu me inspirei num modelo americano que chama-se Tech and Venture, ou Agency and Venture, onde parte do trabalho é fornecer trabalhos, né, no meu caso, Brand and Venture, fazer trabalhos de posicionamento de marca, transformação cultural para a empresa, e do outro lado, eu ajudei a construir ventures, onde eu aportei o meu conhecimento em troca de participação nessas empresas. Então, o modelo Tech and Venture é assim, Agency and Venture é assim. No meu caso, eu não era Tech, nem queria ser Agency, coloquei Brand and Venture e deu certo. Então, tem 3 empresas das quais eu sou sócia hoje, participando desta maneira.
Bom, no início desse ano, um dos sócios da For All, que leu meu livro, me conhece aí do mercado e tal, me procurou porque eles são muito fortes no B2B. Eles são o modelo Tech and Venture, a For All. Então, eles fornecem tecnologia para grandes clientes e tem ventures nas quais eles são sócios. E pintaram lá 2 projetos que eram B2B2C. E o próprio cliente começou a perguntar deles, mas como que vai ser a parte B2C? Que argumentos eu vou usar para as pessoas usarem nosso produto? Como que eu vou fazer essa presença no mercado? O que vai mover o consumidor em relação a essa marca? Então, foi por conta desses 2 projetos que eles me procuraram, nos conhecemos, começamos a conviver ali, e em determinado momento veio o convite do Zé Renato Hopf, que é o fundador do Hub, dizendo que ele tinha já um desejo de ter uma Martech no grupo, se eu teria interesse em apresentar um projeto de uma empresa para ser a Martech do Hub. Então, eu vi ali a oportunidade de dar escala para o meu negócio, né, de dar amplitude, porque a gente já trabalhava de uma maneira mais ou menos parecida, sendo que ele tech, eu brand, então competências que se completavam, e assim nasceu a AI. Perfeito. Chegamos ao final. Papo bom, voa, né? Eu, por mim, ficava aqui conversando com você há muito tempo. Super obrigada pela sua presença, pelo compartilhamento de todo o seu conhecimento desse mercado e também dessa combinação, né, da tecnologia com pessoas e com o marketing, que é cada vez mais importante. Sem dúvida. A tecnologia está aqui para ser nossa súdita e nos ajudar. Então, vamos usar a tecnologia no que ela tem de melhor para construir coisas boas para todas as partes. Espero que todos tenham gostado também. Um grande beijo aí para todos. Beijo, Silvia. Beijo, Cris. Beijo, Jamília. Jamília, com você.